quero convidar a estar aqui ao púlpito, assumindo o púlpito, o amigo e companheiro de caminhada na vida cristã, né? Amigo de ministério, pastor Albertino Lessa, né? Ele é uma honra, pastor, recebê-lo aqui nessa manhã, e receba o nosso carinho, o carinho da nossa igreja, e que Deus, como tem sempre feito, o use nessa manhã para a pregação da santa palavra do Senhor. Que Deus o abençoe, amado. Som. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade de estar voltando aqui na primeira Igreja Batista em Culubandê, para juntos estarmos refletindo na palavra do nosso Deus. Também agradecer ao pastor Renê por mais esta oportunidade. Para mim é um privilégio, uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nesta manhã, cultuando a Deus, servindo ao nosso Senhor. Os irmãos conhecem minha esposa, a irmã Eliette, está lá no penúltimo banco, né, me acompanhando. E como os irmãos já sabem, nós somos membros da primeira Igreja Batista em Mutondo, filha dessa igreja, né, pastor Francisco. Então, para a gente é sempre uma alegria muito grande poder estar junto com os irmãos, servindo ao nosso Deus e ministrando a palavra do nosso Senhor. Vamos então, para a gente ganhar tempo, irmãos, já ir direto à nossa reflexão. Nós vamos trabalhar, os irmãos estão no mês da Escola Bíblica Dominical, é costume nosso dos batistas, todo ano, no mês de abril, nós separamos para o mês da Escola Bíblica Dominical, quando nós enfatizamos a importância dessa escola na vida de cada cristão e de cada pessoa, né? Até porque, historicamente, quando a Escola Bíblica Dominical ela iniciou, um dos objetivos era alcançar os não cristãos, né? Então, hoje nós temos o objetivo maior da nossa escola hoje é edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, mas nós não podemos, embora eu não vá trabalhar isso na reflexão, mas nós não podemos perder esse foco inicial também da Escola Bíblica Dominical, que é alcançar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus, que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então nós vamos trabalhar o tema que os irmãos estão desenvolvendo e estarão desenvolvendo ao longo deste mês aí, e também o texto que os irmãos escolheram para poder estar norteando a igreja ao longo desse mês. Eu vou tirar a máscara aqui, pedir licença aos irmãos para tirar a máscara, para eu poder ficar mais à vontade aqui, e ela me atrapalha um pouco também enxergar a letra aqui. Então o tema, como os irmãos já leram há pouco, é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Vamos todos juntos falar mais uma vez? Uma igreja comprometida com a palavra de Deus. E a divisa que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao 17, eu trouxe, os irmãos poderão acompanhar comigo na projeção, na versão Nova Almeida atualizada. Então os irmãos estarão acompanhando ali para que a gente possa estar lendo numa mesma versão. Mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, independente da versão, por exemplo, vai ter uma parte que eu vou citar, um versículo que o irmão, eu esqueci o nome do irmão que dirigiu o culto. O irmão Maurício, desculpa, irmão Maurício. Ele usou a NVI, se eu não me engano, porque até deu uma diferença ali. E no versículo 17, ao invés da palavra perfeito, usa a palavra apto, que é até mais apropriada no português, na tradução ali. Então, embora eu vá ler uma tradução baseada numa tradução mais tradicional, que é a Almeida atualizada, porém a Nova Almeida atualizada, mas a gente tem um versículo que eu vou estar mencionando a outra versão.
Então diz assim a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17, na Nova Almeida atualizada. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã tão especial, quando nos reunimos aqui na Tua casa, para poder louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque somente o Senhor é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. E Te agradecemos, ó Deus, pela presença de cada irmão que aqui se encontra e também daqueles nossos irmãos e amigos que nos assistem através das redes sociais. Muito obrigado pela Tua palavra que mais uma vez foi lida, ó Deus, neste culto. Te agradecemos e pedimos que o Teu Espírito Santo, pela Tua graça e misericórdia, fale a cada coração nesta manhã. Assim nós oramos agradecidos e pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Queridos, com base nestes versículos que nós acabamos de ler, da segunda carta de Paulo a Timóteo, nós iremos destacar, através dessa reflexão, 4 características que demonstram quando uma igreja é comprometida com a palavra de Deus. Então, nós lemos 4 versículos ali da palavra de Deus, e a partir desses versículos, não na ordem que eles se encontram, porque, por exemplo, os versículos 14 e 15, eu estarei enfatizando no final da nossa reflexão, mas com base nesses 4 versículos, nós queremos destacar 4 características que demonstram quando uma igreja realmente ela é comprometida com a palavra de Deus. E até mesmo antes de nós entrarmos na nossa reflexão, especificamente nos pontos que nós iremos desenvolver, essas 4 características, vale a pena, pastor Renê, até parabenizar a igreja e os irmãos por esse tema, pelo seguinte, irmãos, hoje em dia tem muitas comunidades e igrejas por aí, que se dizem evangélicas, mas que não têm o menor compromisso com a palavra de Deus, não têm o menor compromisso com os ensinamentos de Cristo Jesus, tem o menor compromisso com os ensinamentos ou doutrinas apostólicas, ou melhor, com a sã doutrina, como diz a própria palavra de Deus. Então, queridos irmãos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar colocar em prática esse tema que está nos norteando ao longo deste mês, mas que esteja nos norteando, nos dando a direção ao longo de toda a nossa vida cristã. Porque assim como a igreja, cada indivíduo, cada cristão, cada crente também precisa ter uma vida comprometida com a palavra de Deus. E é só tendo uma vida comprometida com a palavra de Deus que nós podemos discernir o que é e o que não é de Deus, o que vem e o que não vem de Deus. Infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes, muitos evangélicos e até tristemente eu vou falar, muitos batistas estão se deixando enganar por um evangelho, ou melhor, por um falso evangelho que nada tem a ver com a palavra de Deus. Por isso, a importância de sermos uma igreja comprometida com a palavra de Deus. E aí nós vamos ver essas características que nós queremos destacar nesta manhã, sobre uma igreja comprometida com a palavra de Deus. A primeira característica que nós queremos destacar, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, ela reconhece a autoridade da Bíblia.
ela reconhece a autoridade da palavra de Deus, dessa palavra que ela diz crer, que ela diz seguir. Então, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, ela vai reconhecer a autoridade da palavra. Por quê? Como nós acabamos de ler no versículo 16, diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando para Timóteo que toda a escritura, sem exceção de parte alguma da escritura, ela é inspirada por Deus. Então, é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, então é um livro, são escrituras que têm em si autoridade. E uma igreja que é comprometida com a palavra de Deus, ela deve sempre reconhecer a autoridade dessa palavra. Em 2 Pedro 1, 20 e 21, diz assim: saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Queridos, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, ela vai sempre reconhecer a autoridade dessa palavra, e reconhecer a autoridade somente da Escritura de Deus, das Escrituras de Deus, da palavra de Deus. Por que eu estou colocando aqui nessa minha fala essa palavra somente? Porque infelizmente há muitos cristãos por aí que além da palavra de Deus, eles acreditam em muitas outras coisas que inventaram ao longo da história, que homens falaram, e tem até igrejas que têm outros livros inspirados além da própria Bíblia. Então, nós precisamos resgatar um dos princípios da reforma protestante, que é a sola escritura, somente as escrituras, porque uma igreja comprometida com a palavra de Deus, ela vai sempre reconhecer a autoridade dessa palavra, pois é a palavra de Deus que foi inspirada pelo próprio Deus. Nós, os batistas, assim como a maioria dos evangélicos, reconhecemos, como eu acabei de falar, o princípio sola escritura da reforma, ou seja, para nós a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não reconhecemos nenhum outro livro religioso como inspirado por Deus além da Bíblia, somente a Escritura e nada mais. Ela nos é suficiente porque é a palavra inspirada pelo próprio Deus. Apesar dela ter sido escrita por cerca de 40 homens, e aí vale ressaltar, abrir um parênteses e falar que homens são falhos, mas apesar dela ter sido escrita por cerca de 40 homens, cada qual com o seu estilo e cultura de acordo com a sua época em que viveu, porém tudo lhes foi dado, como nós acabamos de ler em 2 Pedro, em 2 Pedro 1, 20 e 21, tudo lhes foi dado da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso nós acreditamos na inerrância da Bíblia, que embora ela tenha sido escrita por homens falhos, como nós somos, mas por ter sido dada pelo próprio Deus, inspirada pelo Espírito Santo, aqueles homens movidos pelo Espírito Santo para poder escrever cada parte da Bíblia, nós acreditamos que ela é um livro que não contém erros. Ela pode até relatar erros, a Bíblia até relata mentiras, coisas que o diabo falou, por exemplo, que está narrado lá, mas a Bíblia faz isso para mostrar a verdade. Então ela é inerrante. Infelizmente, muitos grupos religiosos, muitas igrejas ditas cristãs, até acreditam que há sim erros na Bíblia. Por quê? Porque essas igrejas, esses grupos, eles também acreditam em outros livros inspirados, fora da Bíblia. Então, para poder eles confirmarem o que os seus profetas falhos escreveram, eles encontram falhas na Bíblia também. Mas a Bíblia não tem falhas, ela é um livro completo, porque como nós acabamos de falar, foi dada por Deus e aqueles homens movidos, inspirados pelo próprio Espírito Santo para escrever cada detalhe da Bíblia. Por isso, nós acreditamos na inerrância da Bíblia. Ela é a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus, logo tem
autoridade. Por isso, uma igreja comprometida com a palavra irá sempre reconhecer a autoridade que há nesta palavra. Segunda característica de uma igreja que é comprometida com a palavra, ela reconhece a utilidade da palavra, ela reconhece a utilidade da Bíblia. Tem até uma expressão que nós utilizamos aí, a sociedade, os políticos usam, utilidade pública. Eu gostaria até de falar, pastor e igreja, que o fato da Bíblia não ser utilizada nas escolas, nas universidades, porque eles querem colocar como sendo lugares, instituições como o próprio Brasil, laica, né? Instituições laicas, né? Que não professam nenhuma religião, mas para mim é um estado de calamidade pública as universidades e as escolas não terem a Bíblia para ser ensinada lá naqueles lugares. E tem mais, é um estado de calamidade pública as escolas, as universidades e as bibliotecas que não têm um exemplar da Bíblia para que seus alunos possam ir lá e consultar esse livro, porque ele, além de ser um livro espiritual, também é um livro histórico, é um livro que narra histórias de várias épocas da humanidade, da história da humanidade. Então, nós precisamos, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, precisa reconhecer a utilidade da palavra. O apóstolo escreveu no versículo 16, toda a escritura é útil. Reconhecer a utilidade da palavra é entender que nela encontramos todas as orientações dadas por Deus para o ser humano, para que o ser humano possa conhecê-lo e viver de acordo com a sua vontade, em todas as áreas da sua vida, espiritual, ministerial, secular, familiar e em todos os lugares por onde for. O verdadeiro cristão comprometido com a palavra de Deus não deixa de ser cristão e nem de seguir os ensinamentos bíblicos quando está em outros ambientes que não a igreja. Porque há muitos cristãos que são cristãos no ambiente da igreja, né, irmãos? As pessoas fazem separação. Ah, não, a minha vida religiosa é uma coisa, a minha vida profissional é outra, a minha vida secular é outra, a minha vida familiar é outra. Não, nós que somos cristãos, nós que somos servos do Senhor, assim somos em todos os lugares, em todas as circunstâncias e situações. E a Bíblia, ela é útil até para nos orientar em qualquer área que seja da nossa vida. Então, o verdadeiro cristão comprometido com a palavra de Deus não deixa de ser cristão e nem de seguir os ensinamentos bíblicos quando estar em outros ambientes que não a igreja. Porque como um manual, na Bíblia encontramos orientações de Deus que devem ser colocadas em práticas pelos verdadeiros cristãos em qualquer ambiente e em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa e situações. Como escreveu o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Essa palavra, que é de Deus, é viva e eficaz, e por isso tem a sua utilidade para a vida de qualquer pessoa. Por isso que uma igreja comprometida com a palavra sempre irá reconhecer a utilidade dessa palavra para a vida de qualquer ser humano. Em terceiro lugar, queridos irmãos, uma igreja comprometida com a palavra reconhece a finalidade da palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Preste atenção que eu até destaquei ali na projeção, eu sublinhei assim essas palavras que tem a ver com a finalidade da palavra de Deus. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça. Neste texto, Paulo destaca algumas finalidades da palavra de Deus. O ensino, né? E aí, ensinar o que é certo, o ensino que nos leva a conhecer e fazer a vontade de Deus, por isso a importância de ensinar sempre a palavra de Deus, e aí eu até terei também a oportunidade no próximo mês, aqui no mês da família, de ministrar para os irmãos, justamente sobre a vontade de Deus. A palavra que já estou até adiantando, é na palavra de Deus que nós conhecemos a sua vontade. Por isso ensinar essa palavra é importante. E o apóstolo Paulo continua falando dela, nos repreende. Na palavra de Deus nós encontramos instruções que vão nos repreender quando estamos prestes a errar, ou até mesmo quando já cometemos algum erro. Por quê? Para que nós possamos despertar, voltar atrás, nos arrependermos. E o apóstolo continua falando, ela nos corrige, ou seja, aponta como deixar o erro e voltar a fazer o que é certo. Ela nos educa na justiça, irmãos. É importante a gente pensar nessa palavra que está acrescentada aí, a educação. Ela nos educa na justiça, porque o Deus dessa palavra é um Deus justo, mostrando como permanecer no caminho certo e as consequências resultantes de nossas escolhas. Por isso que é educação na justiça. A palavra de Deus nos foi dada, ela é uma orientação. Agora, nós somos obrigados a segui-la? Não, não somos. Porém, seguir ou não trará consequências para as nossas vidas, e principalmente para a nossa vida espiritual. Por isso que é educação na justiça. Depois, quando a gente, desculpa a expressão aqui, quebra a cara, não vamos colocar a culpa em Deus, não vamos colocar a culpa na igreja, mas porque a igreja não me orientou. Orientou sim. Você é que não quis ouvir, eu é que não quis ouvir. Então, Deus é justo, a palavra de Deus é justa. A palavra de Deus nos orienta, nos educa na justiça, para que quando a gente acontecer de errar, não querer colocar a culpa nem em Deus e nem na igreja. No capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu João, encontramos a narrativa de que Jesus curou um enfermo no tanque de Betesda e o mandou levar à sua cama. Era um dia de sábado e os religiosos judeus não gostaram de ver que, segundo a sua ótica religiosa, Jesus tinha desrespeitado a guarda do sábado e por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo. Em resposta aos judeus que o questionaram, dentre muitas coisas que Jesus disse, no verso 39 encontramos as seguintes palavras: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Jesus fala para aqueles religiosos de sua época, olha só, vocês estão examinando aí as escrituras, que na época de Jesus era o Antigo Testamento que tinha, né, o Pentateuco, os profetas, como ele mesmo muitas vezes se referindo às escrituras, falava, vocês têm os profetas, vocês têm a lei, justamente se referindo ao Pentateuco e os outros demais escritos do Antigo Testamento, que para os judeus são todos escritos proféticos. Nós dividimos entre históricos, poéticos, proféticos, tal, né? Então, Jesus estava falando para aqueles religiosos, vocês examinam tanto as escrituras para procurar ter a vida eterna, são essas mesmas escrituras que testificam de mim. Como que vocês podem me negar se elas apontam para mim? Então, queridos irmãos, eu trouxe este resumo desse acontecimento lá que está narrado em João capítulo 5 para mostrar que as escrituras têm como finalidade principal revelar Jesus para a humanidade, revelar o amor de Deus, sua vontade e seu plano de salvação. Só ficará perdido quem não der ouvidos à palavra de Deus, quem não tiver um compromisso com a palavra de Deus, quem não seguir as orientações que nela se encontram. Nela se encontram orientações mostrando que é através de Jesus que nós somos salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho
o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, quem não dá ouvido ao que essa palavra diz, certamente não vai conhecer a sua principal finalidade, que é revelar Jesus Cristo à humanidade. Em Mateus 22, a partir do versículo 23, Jesus é questionado pelos saduceus, um segmento lá da religião judaica. Os saduceus a respeito da ressurreição, pois este grupo de religiosos não criam na ressurreição. E no versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, queridos irmãos, olha só como que a palavra de Deus, ela tem finalidades, e como que nós erramos muito por não conhecê-la. Cometemos erros se não conhecemos as Escrituras e suas finalidades para a nossa vida. Então, como escreveu o profeta Oséias no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, estudando a sua palavra, a Bíblia, porque uma igreja comprometida com a palavra de Deus sempre reconhecerá as finalidades desta palavra, ou a finalidade desta palavra. E em último lugar, a quarta característica que nós queremos destacar: uma igreja comprometida com a palavra de Deus reconhece os resultados da aplicação desta palavra. E aí a gente poderia até ver na nossa vida mesmo, poderia chamar aqui um irmão de cada vez para testemunhar o que a palavra de Deus fez na sua vida, e automaticamente o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, porque você lê, porque você medita na palavra, como ela mesma nos orienta diariamente, né? Medita no livro desta lei todos os dias, né? Então, uma igreja comprometida com a palavra de Deus reconhece os resultados da aplicação desta palavra, na própria palavra de Deus. O versículo 17, que é aquele que eu mencionei até da versão do irmão Maurício, diz assim: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Há duas palavras que precisam ser destacadas aqui neste verso: perfeito e habilitado. A palavra que foi traduzida por perfeito significa apto, e por habilitado significa preparado. A NVI, Nova Versão Internacional, traduz este verso da seguinte maneira: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É isso que a palavra de Deus faz com quem tem compromisso com ela, estudando e meditando nas sagradas letras. Ela nos capacita, nos fortalece a fé em Deus, nos torna aptos e preparados para servi-lo e também servir ao próximo. Esses resultados da aplicação da palavra foram destacados por Paulo a respeito de Timóteo. Vejamos os versículos 14 e 15, que também está dentro da divisa que os irmãos separaram, para vermos como que a aplicação da palavra trouxe resultados na vida de Timóteo, e o próprio Paulo, ele destacou isso. Os versículos 14 e 15 dizem, Paulo falando para Timóteo, ou melhor, escrevendo: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. E já eu vou colocar outro versículo ali que vai mostrar de quem Timóteo havia aprendido. E agora Paulo estava trazendo a sua mente para que ele pudesse manter firme naquilo que ele havia aprendido. E que desde a infância, só por aí já dá para a gente deduzir, quem ensinou a Timóteo desde a infância? Irmãos, pais, avós, prestem atenção na importância de ensinar a palavra de Deus para as suas crianças. Igreja também, invista no ministério infantil da igreja, para que as crianças possam ser bem ensinadas na palavra de Deus. É isso que Paulo está destacando aqui na vida de Timóteo, como resultado da aplicação da palavra na vida de Timóteo, que agora era um jovem pastor e que Paulo foi o seu discipulador. Então ele está falando, desde a infância, você conhece o quê? As sagradas letras. Quantas outras historinhas as nossas crianças conhecem?
Quantos livrinhos nós compramos de historinhas seculares, tipo Chapeuzinho Vermelho, e contamos para as nossas crianças? Por que não contar historinhas bíblicas para elas, desde a infância, ensinando as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus? Aí, olha só para corroborar, nesse mesmo livro, nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, escreveu: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Viram, irmãos, quem ensinou a Timóteo as sagradas letras desde a infância dele? O testemunho da avó, da mãe, mostrando a importância da família, de também ensinar a palavra de Deus aos nossos pequeninos. Se amanhã ou depois, quando ele crescer, ele decidir não dar ouvidos mais a esta palavra, aí a questão já é com ele, porque ele já vai ter a sua liberdade de escolha, que é algo que Deus também coloca em nós. Mas você não pode, enquanto responsável, enquanto pai, deixar de ensinar as sagradas letras. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus reconhece os resultados da aplicação da palavra na vida de seus membros e de suas famílias. Por isso, investe na educação religiosa, na EBD, nos estudos bíblicos, capacitando seus membros para que sejam aptos e preparados para o serviço cristão, para servir a Deus e também para servir ao próximo. E finalizando, irmãos, eu quero concluir lendo mais 2 pequenos versículos para os irmãos que serão projetados ali também. E nem vou falar muito, quero mais ler mesmo esses 2 versículos para que a gente possa encerrar a nossa reflexão desta manhã. O primeiro é 2 Timóteo, na mesma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e que os irmãos estão utilizando aí como divisa. Só que no capítulo 2, no versículo 15, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo: procura apresentar-se aprovado, a Deus aprovado. Então, irmãos, olha só, é para quem que nós precisamos nos apresentar aprovado? Para o pastor Renê? Para os líderes da igreja? Às vezes nós temos essa preocupação, queremos servir para que os outros vejam. Não, irmãos, é diante de Deus que nós precisamos nos apresentar aprovados. Não sei se eu já contei aqui em alguma outra vez que eu tive pregando aqui, mas se contei vou repetir, se não vou contar dessa vez. Quando eu estava para passar pelo exame, a banca, o concílio, para ser consagrado pastor, antes disso eu fiquei muito ansioso, queridos irmãos. Confesso para os irmãos que eu estava tão ansioso que estava me dando até uns tiques nervosos. Eu tive que ir no meu médico que eu tinha na época, era clínico geral mesmo, porque eu estava preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo comigo e eu não sabia o que era. E aí eu falei para ele, tipo assim, minha vista tremendo muito, E aí ele falou assim: Albertino, você está ansioso com alguma coisa? Falei: sim, estou, está chegando o meu concílio, estou estudando muito, isso está me deixando bastante preocupado. Aí ele: pode ter certeza que é isso que está causando esses sintomas no seu corpo. Aí ele me passou um remedinho desses fitoterápicos, falou assim: você vai tomar um comprimidinho desse aqui todo dia e isso aí vai passar, vai te acalmar e vai passar. Realmente, irmãos, aconteceu mesmo. Só que quando eu estava ali, eu fiquei orando e falando com Deus, falei: por que eu estou tão ansioso assim, Senhor? Se é diante do Senhor que eu preciso me apresentar aprovado, e se eu estiver aprovado diante do Senhor, quem é que poderá me reprovar? E mesmo que os homens me reprovem naquela banca, o importante é que eu continue servindo ao Senhor, aprovado diante do Senhor. Então, irmãos, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade, queridos. E o que é a palavra da verdade? A Bíblia Sagrada. Esse que nós estamos enfatizando aqui, uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Procura apresentar-se aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E o outro versículo que eu quero ler para finalizar, Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra
e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Eu falei que não ia comentar, que ia só ler, né? Mas vou ler mais uma vez para que os irmãos possam estar atentos. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós ouvimos muito, né? Mas colocamos em prática aquilo que ouvimos? E aí o apóstolo Tiago, ele termina falando, né? Enganando a vocês mesmos. Se nós somos apenas ouvintes, se nós não colocamos a palavra de Deus em prática, irmãos, nós estamos enganando o pastor, a liderança da igreja, os irmãos? Não, estamos enganando a nós mesmos, fingindo ser aquilo que não somos. Que sejamos, de fato, uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Nós agradecemos, pastor Albertino, pela palavra que o senhor, através da inspiração do Espírito Santo de Deus, nos trouxe nessa manhã. Quero convidar mais uma vez o irmão diácono, o irmão Maurício. Ele tem uma lembrança para passar para o pastor Albertino. Irmãos, eu vou convidar a nossa irmã Sandra. Pastor, chega aqui, pastor. A irmã Sandra estará passando uma lembrança da primeira igreja batista em Culubandê, para o pastor Albertino. Receba. A irmã Sandra vai orar também e agradecer ao Senhor, né, por essa mensagem, por essa, né, esse banquete espiritual, né, que o pastor, através do Senhor, nos proporcionou. Depois a palavra está com o pastor ainda. Querido Deus, amado Pai que está no céu, nós te louvamos por mais essa oportunidade, Pai amado, temos de estar na sua casa. Muito obrigada, Senhor, porque verdadeiramente deitamos e acordamos e fomos sustentados por Ti. Muito obrigada, Pai amado, pela nossa vida, pela nosso respirar, nossa salvação, que é o presente maior vindo de Ti, ó Deus amado, pelos Teus cuidados sempre constantes para com cada um de nós. Te louvamos, ó Pai amado, pela vida desse Teu servo, pastor Albertino. Que Deus continue abençoando a vida do Teu servo, junto dele a sua família. Que ele continue, Senhor amado, na autoridade do Teu Espírito Santo, falando através dessa verdade que é a sua palavra. Esse maná, ó Pai, que recebemos hoje, vindo dos céus para as nossas vidas, ó Pai. Continue cuidando de nós, ó Deus. Que nós continuamos, ó Pai, sermos igrejas comprometidas com o reino de Deus, com a sua palavra. Por onde quer que venhamos a estar ou andar, que possamos testemunharmos dela, falarmos dela, ó Deus amado, para todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Pai querido, fica conosco. Vivemos tempos difíceis, sim, porque a Tua palavra diz que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, ó Pai. E é a Tua palavra que tem a cada momento nos fortalecido. É a Tua palavra que não nos tem feito olharmos para trás nem para os lados. E é a Tua palavra que tem nos alimentado todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Sabemos, ó Pai, quantos tem passado, ó Deus amado, quantos só tem convocado para junto de Ti, ó Deus amado. É o momento, é a hora de nós, como igreja de Cristo, refletirmos aquilo que nós temos feito da nossa vida espiritual. Que possamos verdadeiramente, ó Deus amado, cumprirmos com a Tua palavra, ao meditarmos na Tua palavra, que possamos pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a prosseguirmos a cada momento, a cada instante, porque a qualquer hora o Senhor pode vir nos resgatar. Nós não sabemos a hora nem o dia, mas Ele virá. E que possamos estarmos preparados a cada momento, a cada instante, recebendo de Ti, ó Deus, o vinde bendito do meu Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Abençoa o nosso pastor. Continua cuidando desse Teu servo.
incansável na obra do Senhor, mas o Senhor o chamou. É o Senhor que está sustentando o teu servo em nome de Jesus, até que o Senhor o convoque, ou até que o Senhor venha, ó Pai amado, levar a tua igreja. Fica conosco, Pai, nos abençoe nesse dia, ó Deus amado, e continua trabalhando na vida da sua igreja, abençoando as nossas vidas, como precisamos de Ti, a cada instante, a cada momento. Que a Tua palavra seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que venhamos a segui-la sempre, a cada momento, a cada instante, dependente da circunstância, mas que a nossa fé esteja firme sempre no Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos por tudo, e o fazemos em nome de Jesus, e te agradecemos agora e para todos sempre. Amém. Agradecemos mais uma vez aos irmãos, aqueles que estão ao alcance da nossa transmissão. Tenham todos um bom dia na presença do Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com todos os irmãos, com todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. Pastor Albertino vai estar à porta. Muito obrigado mais uma vez, querido.